Olá pessoal, graça e paz mais uma vez, estamos aqui e nós vamos para a quarta e última parte que nós estávamos falando. Nós gravamos uma série de vídeos baseado em Deuteronômio no capítulo 6. Primeira, relação com Deus. Segundo, em relação à palavra de Deus. Terceiro, em relação à administração de bens materiais. E quarto, em relação ao propósito de Deus. Nós vemos aqui em Deuteronômio capítulo 6, o verso 20 diz: quando o seu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor teu Deus vos ordenou? Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou como um forte. E o Senhor fez sinais grandes penosas maravilhas no Egito, Faraó e toda a sua casa aos nossos olhos, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos ao Senhor nosso Deus para que seja perpétuo, para que possamos guardar em vida como no dia de hoje, e será para nós justiça quando estivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor, o nosso Deus, como nos tem ordenado. É comum nós ouvirmos nossos filhos perguntar: por que tenho que ir à igreja? Por que tenho que obedecer a Deus? E a resposta que nós temos que ter para os nossos filhos deve ser muito clara nas páginas da Bíblia. Os pais podem transmitir isso aos seus filhos, com uma simples e direta palavra: devemos obedecê-lo porque ele nos amou primeiro, apesar de sermos pecadores, demonstrou seu amor por nós de forma grandiosa, Então, e definitiva. Nós vemos em Romanos capítulo 5 e verso 8: assim como o Senhor libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, Ele também nos libertou da escravidão do pecado, que arruina as vidas, quando Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar, para morrer na cruz pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e nos salvar. Essa deve ser a resposta que nós temos que ter para as futuras gerações em relação ao propósito de Deus. É que nós possamos dizer: Deus nos amou ainda antes que eu era informe, Ele já me amava. E este amor é retribuído quando nós recebemos o Senhor Jesus, temos Ele como nosso Senhor e Salvador, e vamos aprendendo com Ele. Como Ele foi obediente até o fim, nós também precisamos ser obedientes, Então isso é um desafio para nós, viver uma vida, passar esta palavra adiante, para as próximas gerações, porque também era uma das preocupações que nós lemos aqui entre os versos 20 e 25, que eles passassem o livramento, quando Deus os tirou com mão forte lá da terra do Egito e caminhou por aquele período no deserto, e deu a eles uma promessa que havia feito ainda aos pais e aos avós. Então, por isso que é importante, nós também estarmos atentos ao propósito de Deus. Nós falamos sobre em relação a Deus, segundo, em relação à palavra de Deus, terceiro, em relação à administração dos bens, que Deus alertou o povo, que os bens não atrapalhassem a relação, e também aos propósitos de Deus para as futuras gerações, que uma das coisas que nós temos que passar adiante é que Deus os ama de uma forma imerecida, de uma forma incondicional, um tanto que enviou o seu Filho Jesus Cristo para padecer na cruz. Ali foi a demonstração de um amor ágape, um amor incondicional, um amor imerecido. É por isso que nós temos que passar que
nós devemos obedecer a palavra de Deus, guardar os seus mandamentos, para que possamos, o mal da desobediência não venha arruinar a vida dos nossos filhos. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos estar atentos em relação aos propósitos de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus é isso que nós vimos aqui, né? Que nós possamos ser grato a Deus. O Senhor nos ordenou que fizéssemos esses estatutos, né? Que escrevesses, quando o Senhor mandou Moisés escrever na tábua da lei os mandamentos para que o povo obedecesse. Assim também nós temos que viver esta vida de obediência à palavra de Deus, porque só assim teremos a ganhar. Um abraço e Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.